porque o assunto ele remete a uma profunda reflexão, porque, sinceramente, eu vou falar sobre as nossas vidas. Eu vou trazer Jesus, a doutrina espírita, como sempre, não poderia deixar de ser, afinal de contas estamos num templo, né, evangélico espírita, para refletirmos sobre nós mesmos. Vou pedir a vocês, sinceramente, que cada um, na medida dos seus possíveis, façam uma grande viagem. Talvez seja a viagem mais difícil que normalmente a gente faz, que é para dentro de nós mesmos. Nosso coração, nossa consciência. Falar sobre arrependimento. E, principalmente, aprender com Jesus sobre o arrependimento. Bom, aprender com Jesus sobre o arrependimento é maravilhoso, porque nós saberemos que será sempre suave o seu ensinamento, não é verdade? Porém, é o seguinte, quando se diz que aprender com Jesus sobre o arrependimento, não é porque ele se arrependeu, não. Jesus, em momento nenhum, se arrependeu de nada. Na verdade, nós vamos aprender com ele a nos arrependermos, porque ele tem sempre uma porta aberta a isso. Antes de começar, porém, eu gostaria de saber aqui, tem alguém que não é espírita, está aqui? Quer levantar a mão se não tiver? Se tiver alguém? Eita, tem quanta gente. Eu ia perguntar se veio a primeira vez. É a primeira vez que vem? Ali. É você a primeira vez que vem, né? Tem outra ali também. É porque... Ah, sim. É porque eu ia dar de presente meu roteiro, sabe? Se você quisesse, né? Mas você quer? Eita, pronto, ela já quer. Quando terminar, eu vou dar para você, tá bem? Isso. Maravilha. Vamos continuar. Enfim, vamos aprender com Jesus acerca deste arrependimento. E antes de começarmos com Jesus, por incrível que pareça, eu vou começar com a doutrina espírita. Eu vou trazer, logicamente, entre aspas, né, os ditados de Allan Kardec, que na verdade foram dos espíritos superiores, acerca do arrependimento. Está na questão 930 de O Livro dos Espíritos e diz assim. É um comentário, né? Um comentário-resposta. Pela lei de evolução, o espírito tem que progredir sempre. E, durante esse processo, dada a sua inferioridade, comete muitos erros. Até aí todo mundo entendeu, que bom. Daí, o arrependimento passa a fazer parte quase constante da sua vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E isso se dá o tanto quanto mais rapidamente quanto ele passa a compreender a diferença entre o bem e o mal. Se eu ousasse perguntar para vocês, se vocês sabem a diferença entre o bem e o mal, vocês arriscariam me dizer? Digam que não, por favor, porque eu não vou perguntar. Exato. Perguntem para vocês mesmos, cada um pergunte de si para consigo. Verdadeiramente, eu já sei a diferença entre o bem e o mal? E as suas consequências? Em praticando o mal, seja praticando mesmo a atitude, seja apenas ficando reservada, guardada, entre aspas, dentro da nossa consciência, que não é guardada coisa nenhuma, porque ela sai pelos pensamentos, a nossa consciência sai e atinge um outro plano, que é o plano espiritual. Então, se pela boca a gente fala para esse mundo, pelo pensamento a gente fala para o outro. Então, sentir, viver e pensar o mal já é fazê-lo. Vejam como o Espiritismo nos convida a esse acréscimo de responsabilidade. Bom, essas pessoas que não são espíritas ainda têm tempo, viu? De saírem sem ser espírita, porque ser espírita é uma responsabilidade muito grande. Nós passaremos a nos vigiar 24 horas por dia, porque até dormindo a gente está acordado. Então nós nos vigiamos até no plano espiritual. Então digo para vocês, é um grande desafio ser espírita. Mas aqueles que sejam bem-vindos a esse grande mergulho dentro da própria consciência, no mínimo fazendo a diferença entre o bem e o mal. Pois bem, então reflitamos sobre essa necessidade primeiramente de entendermos acerca do bem e do mal, para no mínimo termos esse motivo para o arrependimento. Arrependimento, segundo um grande sábio que eu acabei de falar com ele, significa reconhecimento. Não é isso, meu sábio? Isso, está ali o sábio. Reconhecer. Reconhecer exatamente que não está indo na direção do bem, que se desviou pelo caminho do mal. Pensemos nisso. Eu falei a palavra caminho, não foi? E tem uma personificação desse caminho. Tem um outro nome. Qual o nome desse caminho?
Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que conhece Jesus, o que não conhece não tem, entre aspas, um compromisso ainda. Mas aquele que conhece Jesus já tem o caminho, já sabe o caminho. Então se desvia do caminho, comete o mal para si mesmo. E terá que voltar para o caminho, não importa quando, mas voltará. Quanto mais tempo nos demoremos fora desse caminho, mais tortuosa será a viagem de volta. Porque todos nós, meus irmãos, eu tenho uma ótima notícia para vocês, todos nós estamos fadados a sermos felizes. E só se é feliz seguindo o Cristo. Não foi ele que falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ir ao Pai é chegar à perfeição, tornar-se perfeito. Não sendo um seguidor do Cristo fanático, dogmático, não, mas livre, porque ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. E ele disse, eu sou o caminho à verdade. Então, conhecer Jesus é conhecer a verdade e nos torna livres e nos torna felizes, mesmo diante dos sacrifícios, mesmo diante dos nossos desafios. Afinal de contas, esses desafios, quando são expiação, fiquemos certos, eles são propriedades nossas. Fomos nós que construímos os patrimônios dos nossos desafios quando se constituem erros do passado. Então ninguém tem que estar pedindo nada a ninguém, muito menos a Deus. Retira de mim alguma coisa. Deus não vai retirar. E quer que diga mais uma vez, foi Jesus que disse. Jesus disse, Pai, não vos digo que retires do mundo, mas os livres do mal. Então, tirar do mundo não vai adiantar. Isso é só uma breve reflexão para esse primeiro ponto. Temos o segundo ponto, à guisa de introdução que eu vou fazer agora, que é uma pergunta para vocês, para nós refletirmos. A pergunta é bem longa, mas dá para entender. Eu gostaria, antes de fazer essa pergunta, eu queria me solidarizar com vocês. Vocês estão com calor também? Então não? Digam que sim, porque eu também estou. Então nós somos solidários na mesma dor. A dor é o calor. Ainda bem que eu trouxe o meu lenço, porque aí eu posso... Ah, meu Deus do céu, como é refrescante meu lenço. Vamos lá. Agora vamos à pergunta. Vamos esquecer de ventilador, de qualquer coisa. Não importa. Vamos nos importar agora com a mensagem do Cristo. E, na verdade, essa não é a mensagem do Cristo. É uma informação, reflexão, na verdade, é uma pergunta para vocês. É assim. Baseado no que acabamos de ler e refletir rapidamente, nós temos uma pergunta, que a pergunta é: então, sabendo que somos espíritos imortais, essa é uma grande revelação para todos nós, que tivemos inúmeras existências, que em muitas delas cometemos erros incontáveis e que eles determinaram ou definiram como consequência nossas dores presentes e que, mesmo assim, continuamos ou voltamos a cometer os mesmos e até outros erros e também, considerando que hoje já conhecemos Jesus como nunca o havíamos conhecido, assim como também o seu Consolador, o Espiritismo. Essa é a consideração da pergunta. Agora vem a pergunta. A pergunta é: o que ainda está nos faltando? O que ainda nos falta para seguirmos o caminho do bem, evitarmos o caminho do mal? Essa é a pergunta. Quando eu disse para vocês que nós iríamos fazer um mergulho, uma grande viagem, que seria a viagem para dentro de nós mesmos, era justamente isso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu digo para vocês, estamos vivendo o nosso melhor momento nessa existência. O melhor momento espiritual nosso é esse. Sabe por quê? Porque no mínimo estamos dando a nós mesmos o tempo para ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, conhecemos Jesus. Pode ser que tenha sido a primeira vez que conhecemos Jesus. Esse é o nosso melhor momento. E se conhecemos Jesus e quisemos ir mais além, que beleza, que maravilha. Quisemos conhecer aquele a quem ele prometeu como um consolador. A doutrina espírita que aqui está, viu, representada pelo Espírito de verdade. Então, perguntamos, em outras palavras, o que ainda nos falta? O que ainda nos falta para evitarmos cometer os erros? O que ainda nos falta para cometermos erros e termos motivos de reconhecê-los e nos arrependermos? Eu digo para vocês que não falta mais nada. O arrependimento. Vamos mergulhar agora no arrependimento e vamos buscar Jesus. Vamos tentar encontrá-lo em alguns momentos da sua vida. Eu já posso anunciar para vocês, porque eu sou autorizado pelas Escrituras para dizer isso,
meio que perguntando e afirmando, o Evangelho de Jesus, as suas pregações, os seus ensinamentos estão todos aqueles ensinamentos estão todos naqueles 4 evangelhos, não é isso? Não. Desculpa se eu contrariei quem balançou a cabeça. É impossível. É mais do que impossível. Exemplo, só um exemplinho para vocês. Esse livro aqui, que eu tenho certeza que muita gente já conhece, esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Humberto de Campos, no ano de 1941. Aqui tem detalhes, tem o cotidiano, a vida próxima, íntima de Jesus com determinadas pessoas. Maravilhosa. Recomendo essa leitura, que ela é transformadora. É um mergulho à época do Cristo. Então, podemos afirmar mesmo, que assim, é quase impossível se escrever. Vamos resumir a vida de Jesus naqueles 3 anos. Como se diz, que foram 3 anos, 2 anos na Galileia e 1 na Judeia. Mais ou menos isso. Então, aqueles 3 anos de Jesus, e que foram escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João, e bem depois dos fatos ocorridos, e depois muitos outros que surgiram, os chamados evangelhos agnósticos ou gnósticos, não sei bem como é o nome, e os que são proscritos, que não foram oficializados pelos cânones da igreja, enfim, e tantos espíritas e outros que não são espíritas, enfim, que já escreveram tanto sobre Jesus, inclusive falando mal dele, mas mesmo assim não se esgotará nunca os ensinamentos do Cristo, o que ele nos veio trazer. Só para a gente sentir um pequeno detalhe. Alguém poderia dizer para mim assim, no chute, quantos anos de vida tem a Terra, mais ou menos? Alguém sabe? Mais ou menos, não precisa chutar certinho não, porque ninguém sabe. Dizem as boas línguas exatamente isso, faz de conta que tu falaste, tá? 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Alguém tem ideia do que é isso? Se transformar em dinheiro, nunca mais você precisa trabalhar. Então vejam vocês. Em João capítulo 1, está lá descrito por João que foi Jesus quem fez a terra. Ou seja, 4,5 bilhões de anos antes da terra surgir, Jesus já era quem era. Aí eu pergunto a vocês, será possível, nas nossas letras, com os nossos vocabulários, com os nossos códigos, nós conseguirmos escrever quem verdadeiramente é Jesus? Deu para entender, não foi? O pouco que pudemos falar sobre ele. Pois bem, é esse ser maravilhoso, alcandorado, belíssimo. E ele desce, vamos dizer assim, desce das grandes regiões estelares, espirituais evoluídas e vem ao encontro da dor. Ou seja, ele vem ao nosso encontro. Porque ele sabia, se a terra foi feita por ele, isso está lá em João, como eu estou dizendo a vocês, e está também no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz essas dissertações, basta procurar que vocês vão ver, ali tem com mais detalhes, um pouco mais de ciência, inclusive falando sobre os exilados de Capela. Então Jesus, ele resolve, em determinado momento em que a humanidade tivesse em condições espirituais para receber ao menos o seu consolo, o seu afago, ele pudesse vir. E ele veio no período da nossa adolescência espiritual. Estou falando física não, estou falando espiritual. Então Jesus, quando éramos adolescentes espirituais, você sabe que adolescente não entende muita coisa, né? Enfim, e aí Jesus veio. Então muitos dos seus ensinamentos ele não pôde dizer claramente. Ele teve que guardar para o futuro. E ele guardou através das parábolas, e vocês sabem disso. Mas aqueles ensinamentos diretos, e sobretudo a convivência, o enxugar as lágrimas, o falar ao ouvido, o recostar no ombro, o chorar com aquele, Jesus Cristo fez. Para todos e com todos. Sabe por quê? Porque ele disse, ele fazendo uma comparação à cultura da época, Jesus se apresenta como pastor, o bom pastor, e meu pai me apresenta como o bom pastor, e vocês são as minhas ovelhas. E ele ainda diz, nenhuma ovelha que meu pai me confiou se perderá. E ele também depois acrescenta, porque todas as ovelhas me conhecem. E o pastor conhece todas as suas ovelhas. É esse Jesus maravilhoso que nós, meus irmãos e irmãs, estamos tendo o prazer, a emoção, a felicidade de tentar conhecer. Começamos o nosso período, o nosso momento de mergulho na consciência e no coração do Cristo, que nunca mais se acabe. Será a nossa felicidade. E Jesus,
A todo momento, ele estava indo atrás da dor. Ele estava indo à dor. Quando ele não ia à dor, aí o A é craseado, ou seja, indo buscar a dor dos outros vinha até ele. Existe um personagem que está neste livro aqui, eu recomendo a vocês, por isso que eu trouxe esse livro, que é uma mulher e que Jesus demonstrou àquela época como se deve tratar as mulheres. E lamentavelmente até hoje a gente não aprendeu, hoje enquanto sociedade, no mundo todo, inclusive no mundo cristão, se diz cristão, mas não trata as mulheres como Jesus tratou. Pois bem, aquela mulher, ela era muito rica, poderosa, era cortejada e pretendida, sobretudo pelos romanos, tanto é que se deitava com ele, ou com eles. De quem eu estou falando? Todo mundo sabe, da cidade de Magdala, Maria Madalena. Rica, poderosa, influente, protegida pelos romanos, porque senão os judeus matariam ela, porque ela praticava, vocês sabem quais eram os atos. Lindíssima, por sinal. Existe uma descrição falando que Maria era encantadora. Ela arrebatava os corações ao olhar para ela, tanto física quanto nas suas feições. As mãos não cabiam de anéis, e tantos que tinha. Os braços cheios de pulseiras de ouro. Os brincos, os colares, as roupas. Ela, ao sair, todos chamava a atenção de todos. Quem é que não queria ser assim? Hein? Não sei. Eu não sei. Isso é o que o mundo busca. Não é isso? E aí eu já lembro para vocês rapidamente, quando Jesus se refere a nós, cristãos, que nos dizemos cristãos, para Deus, dizendo assim, eles, meu Pai, estão no mundo, mas não são do mundo. Assim como eu também não. Jesus também diz. Pois bem, naquele momento Maria estava querendo as glórias do mundo. Ela estava sendo do mundo, só que ela não tinha algo que muitos de nós já têm. Sobretudo porque conheceu Jesus e vem buscando isso. Ela não tinha paz. Maria não tinha paz. Ela era amada? Ela amava alguém? Absolutamente. Nem era amada, nem amava ninguém. Não poderia constituir família, porque ninguém a queria, a não ser para deitar com ela e pagar por esses serviços. Era esse ser que estava nessa condição. E cada dia a situação piorava ainda mais. O sofrimento lhe adivinha, porque ela começava a olhar para aqueles homens e passar a ter nojo deles e nojo do que fazia. Olhava para os seus anéis e ela começava a se escandalizar com aquilo. O peso era muito grande. O peso grande no próprio pescoço, porque eram muitos colares. A roupa que lhe envolvia parecia que cheirava mal, embora estivesse perfumada. Era esta a mulher que já estava se desligando do mundo, mas ainda faltava um elemento. Era ele, era Jesus. E aí lembramos o que disse Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Esse é Jesus. E Maria escutou isso. E ela descobriu que era isso que ela queria. E não importava. E ela estava já no meio da multidão, escondida de todos, não é? Digamos assim, tirou aquela indumentária, vestiu uma indumentária mais simples, cobriu a cabeça e ali escuta o mestre. Tempos depois, ela vai até Cafarnaum, porque ela sabe onde Jesus mora. Jesus mora na casa de Pedro. Pedro abriga Jesus. É lá que inclusive acontece todas as noites o evangelho no lar. Jesus institui o evangelho no lar, para quem não sabe. Foi Jesus, exatamente. Tem um livro chamado Luz no Lar, que acredito que vocês conhecem, né? E o Lúcio, né? E exatamente, o livro justamente mostra isso. Pois bem, e então, ela toma coragem e ela percebe. Então, naquela noite, quando a noite começa a cair, que todas as pessoas se recolhem, Maria cria coragem. Ela consegue romper todos os seus preconceitos, toda a sua vergonha. Ela reconhece em si que ela era daquele mundo e não merecia mais ser, não precisava mais ser. E ela prorrompe aquele momento, adentra a casa e joga-se aos pés do Cristo. O diálogo está aqui. Querem que eu leia um pouquinho para vocês sentirem a emoção que eu senti? Eu vou ler para vocês, rapidamente. Em determinado momento, quando ela chega àquela casa, Jesus está
numa posição que o próprio livro diz, como se já a esperasse. Não é incrível? Jesus já esperava por ela. Claro, porque vocês têm dúvida que Jesus lê os nossos pensamentos? Eu também não. Até porque aqui diz exatamente sobre isso. Ouçamos, vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplices, feita as primeiras saudações, depois que ela entra na casa. Ela diz, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéreis e amargurada. As primeiras lágrimas que borbulhavam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Veja a dúvida desta mulher. O profeta Nazareno olhou-a enternecido, sondando, escutem agora, sondando as profundezas do seu pensamento. Está vendo? Que Jesus lê os nossos pensamentos. Não é por outra que ele disse, o pastor conhece bem as suas ovelhas. E aí diz Jesus para ela, Maria, levanta os olhos para os céus e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus te abençoar as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar o teu destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. É aqui Maria. Vocês sabem o que aconteceu com ela daí para frente, não sabe? Ela desistiu completamente daquela vida. Vocês lembram aqueles anéis? Importância mais nenhuma. E aqueles colares, e os brincos, e a roupa, e tudo. Não tinha mais a mínima importância para Maria. Porque ela tinha descoberto a verdadeira joia, o verdadeiro tesouro da sua vida estava ali na frente dela, falando-lhe, anunciando-lhe o reino de Deus. E Maria foi fiel a Jesus até o último dia da sua vida. Acaso vocês sabem quem foi que no dia do julgamento, entre aspas, de Jesus, que não houve julgamento, vocês sabem disso, houve uma escolha pública, não sei se esse termo existe, Jesus, Barrabás. A multidão gritou o quê? E sabe quem estava no meio da multidão gritando, por favor, gritem Jesus, por favor, Jesus? Era ela, praticamente sozinha, se arriscando no meio da multidão, arriscando a própria vida, suplicando aos seus, por favor, grite Jesus. Salve Jesus, era ela. Eu pergunto a vocês, a quem foi que Jesus apareceu primeiro, depois que volta do mundo das trevas, onde também teve missão a cumprir? Para quem foi? Maria. E a prova de que Jesus não subiu aos céus foi a conversa que ele teve com ela. Porque depois que Jesus se faz transparecer ou aparecer para Maria, e que Maria percebe que é o mestre, ela corre ao seu encontro e tenta abraçá-lo. E Jesus diz, por favor, Maria, não me abrace, porque ainda não subi aos céus. É essa Maria. É essa Maria que é rejeitada pelos discípulos. É lamentável ter que dizer para vocês. Primeiro que eram homens rudes. A vida dela, a vida pregressa dela, causava para eles uma certa desconfiança. E não era de bom tom ela estar sozinha como mulher no meio de 12 homens. Vocês sabem disso? Enfim, então todos os preconceitos do mundo poderiam recair sobre ela. Mas ela venceu todas as desconfianças. E na conversa com Jesus, ela diz que quer ser mãe. Ela diz que quer cuidar de alguém. Mas não tem, porque ela não vai ser mãe. E Jesus recomenda cuidar daqueles filhos de ninguém. Ela a princípio não entende, mas depois esses filhos aparecem. Sabem quem são? Vocês sabem quem são. São os leprosos da Idumeia, que vêm e que chega até ela
e que ela sente uma vontade enorme de chegar próximo deles. E ela os acolhe, ela os abraça, sendo leprosos. Senta sob a sombra de uma árvore e o que é que ela faz? Além de confortá-los, ela anuncia o evangelho de Jesus para eles. Ela conversa sobre Jesus com eles e eles se sentem bem e eles pedem a ela que continue. E ela continua. Tempos depois, ela também é acometida da lepra. Mas para ela isso era só um mero detalhe. Era o corpo expurgando o arrependimento que estava na alma. Porque vocês sabem, está lá no livro O Céu e o Inferno, deve ser um daqueles livros ali. No capítulo 7 vai falar sobre o Código Penal da vida futura. Para que nós possamos ficar completamente limpos de qualquer mal, lembra da história do mal e do bem? Ficarmos completamente limpos do mal, são necessários 3 grandes movimentos da alma. O primeiro é exatamente o arrependimento. Esse só não basta. O que vem a seguir? A expiação. Por isso, meus irmãos, eu disse a vocês, e digo para mim também, estamos no nosso melhor momento, porque se estamos sofrendo, agora estamos sofrendo com Cristo. É diferente. Estamos sofrendo e sabendo por que estamos sofrendo. Esse sofrimento agora é consciente, ele é racional, ele é fruto das nossas próprias quedas do passado, seja do passado de uma outra ou de outras existências, como do passado da semana passada, de horas atrás, não importa. É o segundo movimento, que é a expiação. Mas depois ainda tem um terceiro movimento. Alguém sabe qual é? A reparação. Muito bem. A reparação. É necessário reparar. Depois de reparado o erro, a consciência está quite com Deus. Então vejam esse grande movimento. E Maria, ela consegue reparar o erro na própria existência, porque o erro era aquele. Ela se arrepende, ela expia e ela repara através de toda uma vida dedicada a Jesus. E ela vai desencarnar exatamente numa casa de amigos que a acolhem. Depois de ela contaminada pela lepra, ela vai pedir ajuda, pedir auxílio, abrigo aos amigos, e nessa ocasião ela é recolhida nessa casa e lá fica por um bom tempo. E em ficando ali, ela vai ser recebida por esses amigos. E são seus últimos dias. E lá, nesses últimos dias, eu vou ler para vocês o que é que acontece com Maria. Ela está lá nessa casa e diz assim: em dado instante, observou porque os amigos estavam em oração e ela começou a perceber que estava desencarnando. O corpo dela, aquele corpo purulento, mal cheiroso, carcomido, ela já não sentia mais. E escutem, em dado instante, observou-se que em seu peito não mais arfava, faltava ar. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prostrou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes pela porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui. Não é lindo? Muitas vezes nós dizemos assim: mas as pessoas dizem assim, não, lá o palestrante diz para a gente seguir Jesus, mas olha, é muito difícil seguir Jesus. Eu particularmente também acho, então sigamos Maria. Maria de Magdala ou Maria Madalena, tanto faz. Era uma pessoa comum como outra qualquer, entre aspas, né? Uma pessoa muito rica e terminou uma verdadeira escória da humanidade. Porém, o seu perispírito, ou a sua alma, se quisermos, estava reluzente, ao ponto de ser recebida pelo próprio Cristo. E tudo começou com o quê, meus irmãos? Com o arrependimento, o reconhecimento das nossas faltas. O caminho do bem, que muitas vezes não é o caminho que a humanidade nos oferece,
E digo para vocês, abrindo rapidamente, fazendo uma rápida digressão, o mundo de hoje, esse mundo que estamos vivendo, primeiro que ele está em transformação, ele está se acabando, mas enquanto ele não se acaba, ele faz os seus milhões de vítimas. Estamos passando por um período chamado de transformação ou de transição planetária, que, entre aspas, nada mais é do que a transformação moral do nosso planeta. O capítulo 18 do livro A Gênese segundo o Espiritismo vai detalhar para vocês. Mas se quiserem detalhes ainda mais aprofundados, Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, vai dar detalhes sobre a partida de milhões e a chegada de outros milhares, vindos de um mundo muito melhor do que o nosso. Vêm como colaboradores, como missionários de Alcione. São essas crianças que vocês estão vendo aí. Muitas delas estão precocemente, nem sabem falar e já falam. Como assim não sabe falar ou já falam? Porque na minha época, né, na época que a gente era criança, a gente não sabia falar, mas elas já falam, começam a falar desde antes daquilo que se espera. Não sabem ainda nem mexer os dedos direitos e já tocam piano brilhantemente. E onde é que vem isso? Eu fico impressionado. Aqui, inclusive, no Brasil, tem a Eduarda, uma garotinha lá de Santa Catarina, que toca bateria, que os grandes bateristas estão chamando ela para aprender com ela. E a menina, acredito que agora deve ter o quê? Uns 8 ou 9 anos. Então tem muitos meus irmãos que estão partindo. Eles estão indo por muito, muito, muito tempo. Aquilo que há milhares de anos aconteceu em Capela, o expurgo de Capela, quando milhares de espíritos já não estavam mais se casando, ou seja, conformidade com o momento espiritual do planeta e foram expulsos, foram exilados e vieram para a Terra primitiva para justamente ajudar Jesus na sua transição, na primeira transição planetária da Terra. Agora as coisas acontecem aqui. Somos os que estão indo para fora da terra. Muitos estão indo exilados, não sabe-se para onde. Talvez até para a própria terra, reencarnando em comunidades, em civilizações consideradas ainda menos avançadas do que as nossas. O que eu estou dizendo está no livro A Gênese, então confiram lá. Entendamos, esse momento é um momento crucial, é um momento decisivo. Muitos estão, lamentavelmente, vivendo na terra pela última vez. Isso não é uma boa notícia. Jesus nos deu a senda, nos deu o caminho, que é a porta estreita. Foi aquilo que ele disse para Maria Madalena. E aí, perguntaríamos, mas o que fazer para conquistar o reino dos céus? Seria aquela pergunta que aquele jovem fez a Jesus, e Jesus disse que vendesse tudo, né, já que ele observava a lei, e ele simplesmente foi embora, porque ele era muito apegado aos bens materiais. Quando Jesus nos recomenda edificar o tesouro, que a traça não rói, a ferrugem não come, o ladrão não rouba. Esse sim será nosso para sempre. Não quer dizer com isso que a gente agora vai viver a pé, vendo o nosso carro e transforma em pão para os outros, e que a gente vai morar na rua, vendo a nossa casa. Não. Uma coisa é ter essas coisas. A outra é essas coisas nos terem. A diferença é muito grande. E cada um sabe a medida do que tem e é tido por essas coisas. Pensemos. E ainda tem mais. Essas coisas verdadeiramente não são nossas. Porque se forem nossas, para onde for a gente leva. E nem o corpo a gente vai levar quando morrer? Ou você sabe de alguém que morreu e foi embora com tripa e tudo? Eu não sei. Desculpa a expressão tripa e tudo, porque saiu de uma vez só. Jesus vem nos convidar ao arrependimento quando em vida. Mas ele excede em muito a capacidade nossa de entender aquele ser. E ele faz isso no momento da morte. Imagina uma pessoa que está morrendo e vem alguém e pede ajuda a quem está morrendo. Você vai ajudar alguém? Você vai, eu estou morrendo, rapaz, eu vou te ajudar. Não é? Vamos dizer assim. Imagine uma pessoa que está morrendo do mesmo jeito que a outra. E a outra pede ajuda àquela para não morrer. E o que é que ele vai dizer? Mas eu também estou morrendo, como é que você me pede ajuda? Isso pode acontecer com qualquer um, menos com Jesus. Nós extraímos do Evangelho de Jesus, de João, capítulo 6, versículo 39, quando Jesus diz assim: e esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhuma de todas as ovelhas que ele me deu. Nenhuma das ovelhas se perderá. Naquele momento da cruz, vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, é a morte mais conhecida da história da humanidade. Jesus estava ladeado por 2 malfeitores, não era isso? Gesta, vou fazer de conta que ele está do lado de cá, e Dimas do lado de cá. Esse Dimas
é o que a Igreja Católica canonizou e é São Dimas, é o mesmo. Gestas não teve a mesma sorte, porque Gestas foi considerado o malfeitor ou o mau ladrão, e Dimas foi considerado o bom ladrão. Por que ele foi considerado o bom ladrão? Porque, diferentemente de Gestas, ele reconheceu os seus erros. Está vendo que eu estou usando a sua profecia, quer dizer, o seu ditado agora, meu mestre? Reconhecimento. Ele se arrependeu. Dimas se arrependeu da sua vida, porque ele reconhece em Jesus verdadeiramente o Messias. Isso depois de um bom tempo. Nos extensores da morte, naquele momento, Dimas olha para Jesus e vocês conhecem a expressão. O que é que Dimas diz? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Tem várias versões, vamos ficar com essa. E o que é que Jesus Cristo diz? Em verdade vos digo, ainda hoje, tem uma vírgula aí, estarás comigo no paraíso. Não é maravilhoso? Pois é. Até nesse momento, Jesus estava preocupado com a gente, porque Dimas é a representação da dor, do sofrimento da humanidade. E naquele momento existiam pessoas que estavam assistindo, na verdade era uma multidão de curiosos. Não só tinham curiosos, tinham interesseiros e interessados, estavam ali. Daqui a pouco vocês vão saber de um deles que estava ali, que nos interessa de perto daqui a mais alguns instantes. Mas ainda considerando Dimas, até para aquelas pessoas que ainda não têm esclarecimento da doutrina espírita, que não basta arrepender-se no último momento da morte para ser salvo. Eu estou aqui frustrando aquilo que dizem muitos de outras crenças, mas a culpa não é minha. A doutrina espírita me dá essa autoridade. A questão 1002 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta que é a seguinte: que deve fazer aquele que, no artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, neste caso, arrepender-se? E os Espíritos dizem, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Mas eles completam dizendo o seguinte, diante dele não se desdobra o futuro, que jamais lhe será fechado? Então, o arrepender-se em qualquer instante da nossa vida, aqui, é arrepender-se aqui. E se quisermos aqui, a sede do sentimento é o mais importante do que aqui. Muitas vezes nós dizemos o que não sentimos e não é bom. Pelo menos para a nossa consciência. Que nós façamos aquilo que Jesus Cristo disse, que a boca fale aquilo que verdadeiramente está cheio o nosso coração. Então, se verdadeiramente nós nos arrependemos, que digamos a Deus com as palavras da nossa mente e do nosso coração. A situação será transformada, será outra, muito diferente. É isso que acontece e isso que aconteceu com Dimas. Então, Dimas teve uma situação muito melhor do que a de Gestas, porque morreu maldizendo de tudo, inclusive do próprio Cristo. Por isso que foi chamado de mau ladrão. Continuou sendo chamado de malfeitor por isso. Mas, se eu perguntasse a vocês, se Jesus teve a coragem de, mesmo morto, nos preocupar conosco, vocês diriam que sim? Porque eu diria que sim. Vocês já ouviram falar de Pedro, não já? Pois bem, eu também. Pedro, o discípulo de Jesus, aquele a quem Jesus Cristo confiou o rebanho, apacenta minhas ovelhas, aquele. Pedro era um cinquentão, vou dizer cinquentão no sentido que já era um homem de meia idade. Feito eu, né, que tenho 54, então Pedro é mais ou menos da minha idade. Só que eu não posso ser comparado por Pedro, né? Mas Pedro era pescador. Naquela época as pessoas não sabiam ler nem escrever. Não era isso, não era dado, não era fazia parte da cultura. Pedro era um dos. Mas Pedro aprende a escrever. Na convivência cotidiana com os discípulos, certamente com Mateus, Levi, que era o cobrador de impostos, Pedro aprende a escrever. E Pedro escreve 2 cartas, está lá no Ato dos Apóstolos, vocês sabem disso. E uma delas está aqui, um flagrante, ou melhor, um extrato dessa carta. A primeira carta de Pedro diz assim, e o que vai dizer aqui foi o que Jesus foi fazer durante aqueles 3 dias. E o que confirma que Jesus, naqueles 3 dias, não subiu aos céus, vou colocar entre aspas, foi o que ele disse para Madalena. Ele não disse? Não toque em mim porque ainda não fui ao Pai, não foi? Então veja o que é que Pedro confirma dizendo o seguinte. Pedro, vamos buscar Pedro aqui, Pedro não está aqui, aqui. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Porque também Jesus, porque também Cristo
é diferente de Jesus, tá? Padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E ouçam agora, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Está aí Pedro nos dizendo para onde Jesus Cristo foi. Querem mais? A mesma carta, já no capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho aos mortos. É uma sequência da fala. Então Pedro repete. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Agora a pergunta que nós fazemos, o que Jesus foi tanto fazer nas regiões espirituais de sofrimento? Vamos convidá-lo para dizer para a gente o que foi? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é, Joaquim? Joaquim aqui, viu? João, capítulo 11, versículo 25. Maria Dolores, no livro Coração e Vida, psicografado belíssimamente por Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem lindíssima falando sobre Judas Iscariotes. Foi isso que Jesus Cristo foi fazer. Enquanto todos estavam preocupados com o corpo do Cristo, onde, como, o que enterrar, botar uma pedra, onde, José de Arimateia cede o túmulo, então lá e fica aqueles guardas, enfim, tudo aquilo, os discípulos espalhados, outros choram, enfim. Jesus, nesses 3 dias, antes da sua ressurreição, aparecendo a Maria Madalena. Onde Jesus estava? Estava exatamente nas regiões espirituais de muito sofrimento à procura de Judas. Na verdade, não foi à procura de Judas, ele foi ao encontro de Judas, porque ele sabe onde estava. Apresento para vocês um outro livro, um livro que é de uma literatura infanto-juvenil, de um autor já desencarnado em 2004, Roque Jacinto, ele que escreveu muitos livros para as crianças, né? Então na evangelização infanto-juvenil se utiliza Relatos do Evangelho, Judas Iscariotes. Aqui conta a história de Judas. É belíssima, gente, é maravilhosa, é lindo a gente ouvir a história de Judas contada por Roque Jacinto. Um amigo, assim Jesus o trata, equivocado. Ele se equivocou diante daquele grande desafio. Diferentemente dos outros, ele era meio revolucionário, ele era um zelote, era aquele que mais zelava pela lei judaica. Então ele não se conformava em se submeter ao Império Romano, ele queria a libertação. E ele entendia que Jesus era esse grande libertador, esse grande líder revolucionário que poderia fazer isso. E a traição fazia parte, uma parte bem articulada para que isso pudesse acontecer exatamente no dia da Páscoa. Um grande levante, um grande motim, para que finalmente o povo judeu pudesse se libertar dos romanos. Não teve nada disso. Judas se equivoca e também é traído. Traído por aqueles a quem ele prometeu a entrega do Cristo. Vocês lembram, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Horas antes, Jesus havia chorado. Levou alguns discípulos e naquele momento Jesus chora, não é isso? Jesus diz o quê? Todo mundo conhece essa passagem. Pai, afasta de mim esse cálice de amargura. E depois ele completa e diz, mas se necessário for, Pai, que eu dele beba, que seja feita a tua vontade e não a minha. Uns dizem que Jesus estava com medo de morrer. Como pode o Senhor da vida ter medo de morrer? Os seus seguidores não tiveram medo da morte. Estevão, vocês sabem da história de Estevão? Por acaso está neste livro aqui, Paulo Estevão? Estevão estava sendo morto, apedrejado e estava agradecendo a Deus. Então, por que Jesus iria ter medo de morrer? Naquele momento, meus irmãos, Jesus, com a sua dupla vista para o futuro, ele olhava justamente a humanidade tendo que ser expurgada da terra no período de transição planetária da terra, porque não atendeu ao seu evangelho. Ele estava chorando por muitas das suas ovelhas que, infelizmente, por um tempo, ficaria apartada do seu rebanho. Esse foi o choro de Jesus. Porque minutos depois, Jesus volta e se recolhe aos discípulos, só que não estavam todos, né? Faltava um, e um era justamente ele, era Judas. E Judas vem com a guarda para prender Jesus. Jesus vê Judas primeiro do que Judas o vê. Mas quando Judas se aproxima de Jesus,
Vocês lembram qual foi a frase que Jesus disse que nunca mais saiu da cabeça de Judas? A que viestes, meu amigo? Nossa, como pode? Jesus sabia que naquele momento ia ser entregue, mas tratou assim. Ah, meu Deus. Chamou Judas de amigo. A que viestes, meu amigo? E o abraça e aceita o seu beijo. Foi isso que aconteceu. E o resto da história vocês sabem. Todo mundo sabe. Só não sabe o momento da crucificação que eu disse a vocês que havia ali dentro um personagem no meio daquela multidão de curiosos, enfim, de escarnecedores. Havia um que estava profundamente arrependido. Era ele. Porque aqui conta que Judas estava lá. No momento da crucificação de Jesus, Judas estava assistindo tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ele vendo todos os seus planos indo embora. Ele tentando fazer algo, não poderia mais fazer nada. E o momento fatal é quando Jesus levanta os olhos, meio que procurando na multidão exatamente Judas, e diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento Jesus fala pela última vez em carne ou em corpo. Foi isso que aconteceu. E Judas, naquela perturbação, enlouquece de vez. Uns dizem, existem algumas tradições, ou melhor, traduções, que dizem que Judas precipitou-se de um penhasco. Outros dizem que ele se enforcou, não importa. Lamentavelmente, o que importa foi o fim que ele deu ao próprio corpo. E ele passa durante aqueles 3 dias perturbadíssimo nas regiões espirituais de grande sofrimento, rejeitado pelos espíritos mais vorazes que vocês possam imaginar. Vocês lembram daqueles espíritos chamados de legião? Não teve uma legião? Pois bem, essa legião encontra Judas na região espiritual. São os únicos que vão até Judas e condena Judas. Dá para imaginar eles condenando Judas? Diz assim: nós fomos os únicos que fomos bem acolhidos pelo seu mestre. E é naquele momento que Judas diz: por favor, deixe-me ir com você. Diz: você não merece vir conosco. E olha que eles eram espíritos muito, segundo eles próprios, trevosos. Disse: você não. Aquele que condena, aquele que trai, aquele seu mestre, não merece fazer parte do nosso grupo. Vejam vocês. Momentos depois, é Jesus que vai até Judas. E Judas não reconhece, porque Judas está cego. E Jesus se aproxima dele e começa a dialogar com Judas. E Judas pede que se afaste. E em algum momento Jesus pede a ele que comece a relembrar determinadas coisas. E aí ele diz por que está ali, naquele sofrimento. Ele diz. E aí, próprio Jesus diz: mas aquele a quem tu conheces disse: Pai, não perdoai porque não sabe o que fazem. E o próprio Judas diz: mas eu sabia o que fazia. O próprio Judas tem a autocondenação. Naquele momento, Jesus senta-se ao lado de Judas. Recolhe aquele ser que estava aos pedaços, aqui no seu ombro. Coloca ali, afaga-lhe o cabelo. E Judas quase dorme, ainda perturbado. Em determinado momento, Jesus afasta-se de Judas, ergue-lhe as mãos, coloca-lhe as mãos sobre os olhos e diz: filho, abra os olhos. E Judas diz: não consigo. Diz: você consegue, meu filho, reaja. Reerga-se. E mais uma vez Jesus faz aquilo. E a luz se faz. E Judas vê Jesus. E ele se aterroriza. Ele se aterroriza com aquilo que vê. Eu vou ler para vocês. Infelizmente, vou ter que ler o fim. Mas faz parte aqui da nossa exposição. O que foi que aconteceu naquele momento está aqui. De pronto, Judas fecha os olhos depois que vê Jesus. E aí Jesus diz: veja-me, Judas, veja-me, nada tema. Se roguei ao Pai perdão para todos, a mim me caberia vir encontrá-lo, trazendo-lhe o meu beijo. Olha para isso. O meu beijo de carinho e de amizade e todo o meu perdão. Depois que Jesus diz isso, Judas mais uma vez recosta a cabeça no colo de Jesus praticamente e chora. É esse Jesus que eu digo para vocês que depois que a gente conhece, nunca mais a gente é o mesmo. E aí, muitos sabem da história de Judas, mas entre a história de Judas e aquela que lhe consagrou em séculos depois, existe um grande hiato. E nos é revelado que naqueles hiatos, ou naquelas várias existências, Judas, lamentavelmente, entre aspas, ele vai vivenciar várias encarnações com a lepra, para expurgar a sua culpa, tanto do suicídio como os erros da consciência.
Várias encarnações. Algumas delas ele não chega nem a se tornar adulto. Ele desencarna antes. Então veja, expurgando o passado de culpas. Reflitamos sobre isso. Muitas vezes quando nós estamos doentes, a primeira coisa que a gente quer é ficar curado. A gente busca, a gente paga, a gente faz de tudo. Normal, natural. Mas existem dores, existem problemas, dificuldades, ou problemas, né? A palavra problemas é mal colocada, mas grandes desafios na nossa vida, seja ela de qualquer natureza, e que se impõem para nós como resgates, como verdadeiros desafios necessários por aquele momento. Pois bem, mas, no ano de 1412, na cidade de Domremy, na França, nasce uma garota que vai contribuir para pôr fim a 100 anos de luta entre França e o Império Britânico. Ela vive apenas 19 anos e ela se chama... Quem é ela? Ele, Judas, prepara a França para quê, meus irmãos? Para depois receber o Consolador prometido por Jesus. Então veja como Jesus trata os seus amigos. Vejam como Jesus trata as suas ovelhas. Vocês entendem? Como é maravilhoso conhecer Jesus? Vocês entendem porque eu disse para vocês que nós estamos no nosso melhor momento? Nosso melhor momento é esse. Para finalizar, bem rapidamente, né, que o tempo já está indo. Eu fico a imaginar Jesus nos encontrando durante a vida, no momento na morte, durante a morte e depois da morte. Depois da morte. Vamos refletir sobre isso. Muitos devem lembrar que quando Jesus estava preparando os discípulos para pregarem a boa nova, e de pregar o evangelho a toda a gente, ou a boa nova, né? Mandava de 2 em 2 que fossem pregar. E aí tem os detalhes. Mas Jesus disse o quê? Não vá aos gentios, nem entrei em terras dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram avessos, eles eram adversários, eles não se entendiam bem com os judeus. Então os discípulos iriam encontrar dificuldade. Mesmo depois Jesus entrando lá para visitar a mulher samaritana, é uma outra passagem que agora não convém. Mas Jesus disse que ele não fosse para a terra dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Por quê? Esse povo tinha muitas crenças. Falavam línguas diferentes. Os discípulos eram pessoas simples, eu falei para vocês. Eles não iriam compreender. Mas sabe por que também Jesus disse isso? Porque já havia preparado alguém. No plano espiritual, alguém já estava afinado com as propostas e os projetos do Cristo para vir no momento certo e fazer essa obra. Abrindo um rápido parênteses, a mesma coisa o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec. Quando Allan Kardec ficou preocupado com a sequência do Espiritismo, quando o Espírito de Verdade disse que ele teria uma vida encurtada. E aí os Espíritos disseram, mas outros virão no teu lugar. Tu serves para isso aqui, mas para o que virá tu não serves. Foi assim que foi dito a Allan Kardec. Está lá no livro Obras Póstumas. E mais tarde surge quem? Gabriel Delany e principalmente o autor desse livro, Leon Denis, um dos maiores conferencistas da época de Allan Kardec. Foi um dos maiores defensores e divulgadores do espiritismo. Esses livros aqui eram reconhecidos até por não espíritas que aceitavam a sua filosofia e a sua inteligência. Pois bem, Jesus já tinha preparado alguém e veio no momento certo. Ele nasceu na cidade de Tarso. Eu estou falando sobre quem? Não, estou falando sobre Paulo, que história é essa? Estou falando sobre isso. Desculpa, veio uma pegadinha, né? E como a cidade de Tarso fazia parte do domínio romano, ele era cidadão? Olha, isso foi maravilhoso, porque muitas vezes ele se salvou da morte por ser cidadão romano. Vocês sabem disso porque está nesse livro aqui, entenderam? Está aqui, não é isso? Pois bem, só que são desafios, meus irmãos. Os espíritos têm missões, têm provas, mas essas provas e missões, no caso de Paulo era muito mais prova do que missão, eles tinham desafios e têm seu livre-arbítrio e tem ainda a sua inferioridade. Paulo não era um espírito superior, coisa alguma. Então ele veio, e sabe uma coisa que contaminou Paulo, e aproveito para dizer para vocês que pode ser o nosso caso, a vaidade, extremamente vaidoso. E por ser extremamente vaidoso, ele se deixou contaminar no meio no qual ele convivia. Ele era um dos doutores da lei, ele queria ser um dos superiores, ele queria ser o doutor da maioral da lei. Pois bem, e ele tinha os amigos que influenciavam a isso. E sem entrar em detalhes dos episódios que lamentavelmente incorreu na morte do próprio cunhado, Gesiel, né, cujo nome era Estevão, e ele não ia imaginar nunca que era o próprio cunhado, ele parte em direção a Damasco para prender Ananias,
que Ananias tem um detalhe bem rapidinho para vocês. Lembra do momento da crucificação? Tem aquela multidão. Um dos que estavam lá naquela multidão, sabe quem era? Ananias. E sabe como foi que Ananias foi convertido por Jesus? Por um olhar. Ananias estava a uma certa distância, Jesus de cabeça baixa, num determinado momento Jesus levanta e olha nos olhos de Ananias. Naquele dia ele se tornou cristão, até o último dia da sua vida. Não é impressionante? Ave Maria, queria que Jesus olhasse para mim assim há mais tempo. Tudo bem, né? Estou no meu sacrifício, estou sendo olhado agora. Um dia chega o meu dia. Pois bem, mas vamos voltar. Então Saulo, ele vai até Damasco justamente para prender e acabar com o movimento cristão que estava em grande desenvolvimento em Damasco. Mas no caminho não tinha uma pedra. No caminho tinha uma luz. E a luz se fez. E Saulo cai do cavalo. Todos veem a luz, mas só Saulo escuta. E o que é que ele escuta? Todo mundo sabe. O que foi que ele disse? A voz disse o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Só ele escuta. E o que é que Saulo diz? Quem está falando? Ah, meu Deus do céu. E aquela voz, o que foi que disse? Sou eu, Jesus. Só isso. Jesus. Sabe o que aconteceu durante aqueles pequenos segundos ali? Saulo voltou ao plano espiritual e relembrou de todo um planejamento que ele fez sentado do lado do Cristo. Vamos dizer que tenha sido do lado do Cristo. Saulo, você vai fazer isso, isso, isso. Agora lembre-se que você vai ter desafios. Não é? Foi o mapa reencarnatório que Jesus estava ali ajudando Saulo a fazer. Uma das obras de André Luiz fala sobre a preparação desse mapa reencarnatório. Vocês sabem disso. Tem uma dessas obras que não me ocorre agora mais isso. Só que ele veio esquecido de tudo, né? E aí ele cai justamente no momento em que o esquecimento do passado lhe contempla com a sua vaidade e infelizmente dá no que dá. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o que é que acontece depois disso? Que Saulo escuta Jesus dizer, sou eu, Jesus. Ele simplesmente diz, sabe o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Só isso. Depois disso, depois de vários anos, 4 longas viagens, muitos apedrejamentos, muitas prisões, muitas pauladas, muita fome que passou, muita resignação, muito arrependimento, muita expiação, muita coisa. Ao final, Saulo vai agora conviver pela última vez com um ser humano. Seu nome é Tigilino. Sabe quem é Tigilino? O carrasco. O carrasco. O carrasco que está ali com aquele instrumento para decepar a cabeça de Saulo, melhor, de Paulo. E sabe por que Tigilino titubeia? Ele não quer fazer, sabe por quê? Porque Tigilino começa a vislumbrar as luzes que se aproximam de Paulo. Sabe quem eram? Abigail e Estevão. Já estavam se aproximando dele. Para recebê-lo, para não permitir que o golpe que deceparia a sua cabeça fosse ressentido na sua alma. E Saulo consola, ou melhor, Paulo consola Tigilino. Diz, homem, por favor, cumpre a tua obrigação, senão será a tua cabeça que irá rolar ao invés da minha. E Tigilino, constrangido mesmo, faz. E aí, as escrituras dizem que do outro lado, ou no lado da vida espiritual, assim como Jesus recebeu Maria Madalena, está lá Abigail e Estevão, e a seguir, Jesus. Para vocês verem, o arrependimento. Aprendei comigo sobre o arrependimento. Nunca mais nos esqueçamos disso. Estamos chegando ao final. Antes de tudo, quero agradecer demais a presença, o carinho, a paciência de todos e ler para vocês apenas uma pequena frase que diz o seguinte. Então, não importa quanto demore o nosso endurecimento, não importa quanto tempo dure nosso sofrimento, não importa quanto pareçam ser eternas nossas trevas, quando nos arrependermos sinceramente das nossas faltas, Deus irá mandar nos buscar, com certeza. Muita paz para todos.